Olá, boa tarde. Estamos retomando nossas palestras com temas voltados às licitações. Meu nome é Márcio Onílio, consultor jurídico da RCC. Hoje nós vamos falar de um tema de interesse cada vez maior nas licitações devido ao grande crescimento econômico que o país experimenta, mas que é um tema que já vem despertando o interesse já há algum tempo, que é a questão das licitações internacionais. Como é que funciona as licitações internacionais? Quais são as normas, quais são as regras para as licitações internacionais? Nós sabemos que no nosso país somos obrigados, por força constitucional, a realizar procedimento licitatório quando o Estado quiser adquirir algo para suas atividades, fornecimento de bens, serviços, ele terá que licitar por força constitucional. A Constituição Federal obriga o Estado a licitar lá no seu artigo 37, no seu inciso 21. O Estado, nas suas atividades, ele poderia muito bem desenvolver as suas próprias atividades, mas nós sabemos que o Estado não tem braços para alcançar todas as atividades, todos que ele se propõe. Então, por isso, ele se vale de terceiros contratados para agir em seu nome, e isso é a licitação. O Estado contrata particulares para, em seu nome, agir fornecendo bens ou serviços, e isso se denomina-se licitação. No dizer do grande Lili Lopes Meireles, nosso mestre, saudoso mestre, a licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Muito bem, isso fica muito mais claro quando a gente trata da licitação no nosso território nacional. Mas é possível, e acontece muito, licitações internacionais. O que é licitação internacional? No primeiro momento, dá a impressão que é uma licitação ocorrida em outro lugar, em outro país estrangeiro. Não. São licitações realizadas aqui no nosso país, mas que têm alcance em outros países onde o Brasil mantém relações comerciais. Aqueles países que mantêm relação comercial com o Brasil pode, de repente, receber um edital, ser publicado ali naquele país uma licitação de determinado bem, de determinado serviço que, na maioria das vezes, o Brasil não detém a tecnologia, não detém um grande número de fornecedores daquele bem ou daquele serviço. E geralmente é nesses casos que o ente federado resolve então fazer uma licitação que extrapola o território nacional, vai para outros países buscando fornecedores internacionais. Quais são as regras do edital de uma licitação internacional? Muito bem, em princípio, em primeiro lugar, nós sabemos que a nossa lei de licitação nacional, a lei geral, é a lei 8666. Ela estabelece em seu artigo 42 alguns nortes, algumas regras de como se deve proceder numa licitação internacional. Então nós temos vários parâmetros porque podem ser feitos de diversas formas, tendo em vista que a verba para aquela contratação pode vir de vários locais, de várias fontes. Então, primeiro, se a fonte de recurso for do próprio país, for do Estado brasileiro, o Estado está dispondo dessa verba, ele terá que publicar o edital onde as regras dessa licitação são as mesmas regras da 8666. Todos os documentos, todas as formas de proceder, a forma de julgamento, são aquelas estabelecidas na lei 8666. Mas se a verba for de organismo internacional, a regra já muda. A regra da licitação já muda. Então veja bem, tem muitos casos que organismos internacionais firmam convênios, financiamentos, onde eles trazem a verba, onde eles trazem o dinheiro, para que seja implementado algum tipo de produto ou serviço aqui para o Estado brasileiro. Quando vem essa verba de fora
E esse organismo internacional não faz nenhuma exigência de habilitação das empresas, da forma de participação das empresas, por conta da soberania nacional. É claro que o Estado brasileiro é um país democrático, mas tem regras, tem princípios constitucionais bem regrados, e um deles é a da soberania nacional. O país é soberano, não depende de outra nação, de outro país, e não está nem aquém nem além de outro país, a não ser no fator econômico. A sua legislação está em vigor por si só. Muito bem. Por conta disso, mesmo que venha então essa verba de organismo internacional sem nenhuma exigência na forma da consecução da licitação, as regras também nesses casos serão as regras da Lei 8666. Todas as regras da Lei 8666. Quando que é possível haver interferência de regra do próprio organismo internacional? Quando vier uma verba de fora, de algum BID, sei lá de onde, de qualquer organismo internacional que faça um tipo de convênio ou de um financiamento de algum produto, e que essa verba fica vinculada, isso é possível, ocorre muito, ele só destinará a verba vinculando essa destinação à forma de realização da licitação. Então, esse organismo internacional pode exigir que a forma de realização da licitação seja feita de acordo com o que é realizado lá em seu país de origem. Isso pode ocorrer. Nesses casos, o Brasil, a partir de tratados internacionais que são assinados pelo Presidente da República, nós sabemos que os tratados têm força de lei ordinária, e nesses tratados já está estabelecido que pode ocorrer esse tipo de situação. Nesse caso, é o único caso onde a licitação é realizada no Brasil, mas que as regras para essa licitação não são exclusivas da Lei 8666. Os princípios ali são os mesmos, sempre os mesmos da Lei 8666, mas as regras de julgamento, principalmente, da escolha da licitante, não serão as exclusivas da Lei 8666, mas sim aquelas que são trazidas lá por exigência dessa destinação de verba por esse organismo que está trazendo, financiando essa compra desse produto ou serviço. Então pode estabelecer determinadas exigências de qualificação técnica, por exemplo, que não estamos acostumados aqui na Lei 8666. Então, para o desavisado, e já tive caso, inclusive, no escritório, de empresas mandaram o edital para a gente, pedindo que impugnasse o edital, porque as regras estão totalmente diferenciadas, nem conheciam as regras. Eles compararam com a Lei 8666 e falaram, escuta, não pode, isso aqui está tudo errado, está direcionado e tal. E a gente analisa o edital e percebe que a verba é trazida de fora e com a exigência de que, para que seja estabelecida, seja destinada a verba, o organismo fez a exigência de que as regras para essa licitação seriam aquelas exclusivas que eles trouxeram de lá. Isso é possível, isso está combinado nos tratados internacionais. Muito bem. Uma coisa interessante que sempre pergunta é a questão da documentação. Então, a licitação internacional está estabelecida lá no artigo 42, com as suas regras, como é que se faz, qual é o procedimento para cada caso concreto. Já o artigo 32, que fala da documentação nas licitações de uma forma geral, como é que é a forma de apresentação de documentos na licitação, nós sabemos que internamente os documentos em qualquer licitação, seja em qualquer modalidade, pode ser apresentado no seu original, desde que acompanhado de cópias simples, que vão ficar autuadas no processo, ou por cópia autenticada, já trazida autenticada por cartório, qualquer cartório, ou aquelas publicações em imprensa oficial também servem como documento de habilitação. No caso das licitações internacionais, o artigo 32 estabelece que os documentos exigidos na licitação devem ser cumpridos por todas as empresas que vêm de fora, as internacionais, em grau de igualdade
O problema é que, em muitos casos, os nossos documentos aqui, as nossas CNDs, a nossa forma de documentação aqui no Brasil, são diferenciadas de muitos países. Mas não se diferenciam muito no seu objetivo. Enquanto que aqui nós temos algumas CNDs próprias para cada caso concreto, pode ocorrer que em determinado país existe uma única CND abrangendo vários tributos, várias taxas. Aqui é muito mais exclusivo para cada caso concreto e lá é mais genérico, a maioria dos países. Então, como proceder nesses casos? O edital irá mencionar o seguinte, que as empresas estrangeiras terão que comprovar aquilo que está sendo exigido aqui na lei brasileira, comprovar aquilo que é compatível em seu país. Aquele tributo que seria esse que está sendo cobrado aqui, se ele paga lá ou não existe, se não existir nenhum documento compatível com o que é nacional, ele terá que fazer uma declaração e estabelecer, explicando qual é a forma de documentação em seu país de origem. Havendo a necessidade e a possibilidade dele apresentar um documento que seja compatível com o que está sendo pedido aqui, para que haja nível de igualdade, esse documento terá que ser traduzido para a língua nacional por tradutor juramentado e consularizado. Esse documento terá que ser consularizado, passar pelo consulado para ratificar todas aquelas informações. Essa é a forma da licitação internacional. Outra coisa importante, a questão para que haja a igualdade entre as propostas nacionais e internacionais, tem que obedecer, o edital terá que obedecer toda uma questão orçamentária, de moedas, câmbios, taxa de câmbio. Por isso que o Estado brasileiro, seja a União, o Estado, o município, ao fazer a licitação internacional, não basta publicar o edital lá fora. Ele terá que primeiro estabelecer na sua fase interna a questão de taxa de câmbio, para que haja igualdade no dia da apresentação das propostas. E para que haja essa igualdade, por conta da questão de câmbio, é possível estabelecer alguns gravames para a proposta internacional, para que ela seja proporcional aos gravames aqui do nosso Estado brasileiro, dos tributos e tal, para que as propostas tenham diferença somente naquilo que extrapolar os tributos que influem naquele determinado serviço ou produto. Muito bem, pessoal. Nós demos alguns parâmetros aqui das licitações internacionais. Queremos somente acrescentar que até um tempo atrás havia uma discussão sobre a possibilidade de fazer ou não pregão internacional, porque por força de lei só era possível fazer concorrência internacional. Mas por conta da previsão lá do artigo 15, 16 do decreto 3555, artigo 15 do 5450, ele menciona que quando for possível, quando for realizada a licitação pregão internacional, da mesma forma os documentos terão que ser traduzidos, tradutor juramentado e consularizado. Isso quer dizer o quê? Que ficou aberto então a possibilidade de se realizar pregões internacionais também para contratações desses bens e serviços que não são comuns aqui no nosso país. Espero ter esclarecido um pouco da questão das licitações internacionais, mas não pretendemos jamais exaurir o tema numa palestra e convidamos vocês para discutir esse e outros temas de interesse dos nossos cursos mensais aqui na RCC. Entre em contato com um dos consultores e participe do nosso curso. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.